A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Sou grata ao Senhor por mais essa rica oportunidade. E hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a tua vida. É isso mesmo, você mesmo que me ouve. O Senhor, Ele me deu uma palavra, aleluia, e falou fortemente ao meu coração. E eu creio que vai falar com você também. Aleluia, Jesus. E eu já quero deixar para os irmãos que depois eu vou estar contando um fato que aconteceu comigo ontem em uma live, mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, eu sou muito grata a esse Deus que não nos abandona de forma alguma e está sempre conosco. O Espírito Santo de Deus é tão lindo que sempre está ali para falar conosco no momento certo, na hora certa. Aleluia. E a palavra que eu venho trazer hoje, aleluia, é em Juízes capítulo 6, a partir ali do versículo 12, que vai nos dizer quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, né? Ali os Gideão tem que enfrentar os midianitas, e o Senhor entrega os midianitas nas mãos dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer assim no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. E no versículo 14 vai continuar dizendo: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, aqui o Senhor, né, aleluia, veio falar com Gideão, enviou um anjo para falar com Gideão, aleluia, porque ali o povo de Gideão, o povo de Israel estava sendo ali afrontado pelos midianitas. E o Senhor, aleluia, como é maravilhoso, o Senhor ele não precisa de muita coisa não, irmãos. Só nós temos a presença do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo para vencer. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor disse para ele no versículo 14, esse versículo falou fortemente ao meu coração. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força. Sabe por quê? Porque um pouquinho atrás Gideão falava: Mas como assim eu? Né? O que aconteceu, o que está acontecendo com o meu povo, né? Os midianitas afrontando o meu povo, e nós somos muito fraquinhos, somos os mais fracos aqui. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que ele diz assim: E disse-lhe, aleluia. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrareis Israel? Eis que o meu milheiro, aleluia, o povo dele, é o mais pobre em Manassés, aleluia, e eu, o menor da casa de meu pai. Então ali ele começou a se sentir pequeno. Só que ele não tinha entendido, aleluia, Jesus, que grande é o nosso Deus. Por isso que eu digo, meus irmãos, então quando o Senhor falar para você fazer algo, vai e faça. Porque o Senhor se responsabiliza por você. A obra é de Deus. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, Ele vai se responsabilizar ao teu favor. Só continue, não pare, não desista. E hoje de manhã, aleluia, o Senhor me deu mais uma palavra para complementar essa. Lá em Lucas 12 vai nos dizer que nós não temos que temer ao homem, nós temos que andar em obediência ao Senhor e temer somente a Ele. Porque aquilo que o Senhor falou para você fazer, vai e faça. Ele irá com você, você não está sozinho. Quantas pessoas desistindo do evangelho, desistindo de pregar a palavra porque alguém criticou, alguém falou alguma coisa, né? E muitas vezes nós olhamos no nosso físico, realmente nós somos falhos, nós somos fracos mesmo, mas maior é aquele que está conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E o Senhor fez essa promessa a Gideão: vai nessa tua força. E hoje o Senhor te diz: vai nessa tua força aí mesmo, use isso aí mesmo que eu te dei. Ai, Senhor, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pequenininho. Sim, mas vai naquilo que eu te dei, que eu vou te capacitar. Se eu te mandei você ir, eu estou te capacitando, eu estou se responsabilizando por isso. Então vai, é nessa tua força mesmo que o Senhor manda você ir. Então vai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso. Aleluia, Jesus, que ele vai dizer, glória a Deus, no versículo 16, e o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem.
Olha o que o nosso Deus faz. E lá na frente vai nos dizer que Gideão com 300 homens venceram eles. Venceu os midianitas. É só nós estar em obediência ao Senhor, meus irmãos. E ali o Senhor foi dando instruções ao Gideão, foi instruindo o Gideão, Gideão, faça assim dessa forma, faça assim daquele jeito. E ali ele foi obedecendo a voz de Deus, foi ouvindo a voz do Senhor, e ali o Senhor fez conforme tinha falado para ele. Aleluia. E eu venho te dizer que o nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo Deus. Aleluia, Jesus. E eu vou dizer para você o que aconteceu ontem numa live, meus irmãos. Aleluia. Por isso que o Senhor me deu essa palavra, como esse Deus é lindo. Porque é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem está conosco. E ontem eu fiz uma live à tarde, e ali estava uma bênção, pessoas recebendo a palavra, né? Ali estava uma bênção, pessoas pedindo oração, o Senhor abençoando, falando fortemente ao nosso coração. Só que a live caiu e alguns minutos depois eu retornei com a live. E ali apareceu uma pessoa criticando o porquê que eu estava fazendo aquela live, né? O porquê que eu estava fazendo aquilo, começou a criticar, aleluia, as coisas de Deus. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. E à noite eu orei, Senhor, aleluia, que o Senhor possa visitar esta pessoa. E eu falei na live que Deus te abençoe, meu irmão, porque o Senhor conhece o meu coração, sabe para que eu, aleluia, foi criado este canal. Esse canal, ele tem um propósito de ganhar almas para Cristo. Eu não tenho o canal aqui como inscrito, eu tenho vocês como família, eu tenho vocês como alma para cuidar, eu tenho vocês como pessoas que precisam de ouvir uma palavra de Deus. Aleluia, Jesus ali às vezes está no seu momento difícil, passando uma provação, e a gente ouve uma palavra de conforto, uma palavra que nos traz paz, e ali nos ajuda mais um pouquinho, e ali chegamos até a vitória, não é verdade? E naquele momento eu orei ao Senhor, Senhor, visita essa pessoa, porque, aleluia, Jesus não é da forma que ele disse. E aí, de manhã, o Senhor me deu esta palavra, esta linda palavra que está lá em Lucas 12, que nós não devemos que temer ao homem, nós devemos que ter a obediência a Deus, nós devemos adorar o Senhor e temer somente a Ele, né? Aleluia, Jesus. E andar sempre em obediência ao Senhor. Quando nós andamos em obediência com o Senhor, irmãos, aleluia, como é lindo, como Deus fala conosco, como o Espírito Santo age na nossa vida. Aleluia. E de manhã ele disse assim para mim, minha serva, o inimigo ele faz isso, ele não joga pedra em frutos maus. Então, irmãos, eu tenho para isso foi algo que eu estava pedindo ao Senhor. Eu falei, Senhor, será que esse canal, aleluia, vai para frente? Porque, aleluia, Jesus, será que vai dar certo? E às vezes vinha essa dúvida sobre mim, e ali o Senhor mais uma vez me provou, aleluia, que sim, que vai dar certo, aleluia, Jesus, que vidas vão ser alcançadas sim, porque ontem eu tive essa experiência. Então ali o Senhor falava que o inimigo ele joga pedras em frutos bons, ele quer mesmo ali, ó, jogar pedra naqueles que fazem a obras com obediência, aleluia. E naquele momento, aleluia, eu glorifiquei ao Senhor. E é uma realidade, meus irmãos. O inimigo, ele trabalha na podridão, ele trabalha ali, né, com coisas ruins. E ele não vai jogar pedra, aleluia, Jesus, naqueles frutos maus, não. Ele quer aqueles que continuem em obediência, ele quer aqueles que fazem a obra do Senhor e que ainda faz o id que o Senhor ordenou nós fazer, né? Isso cabe a nós. Então, se você, aleluia, está sendo apedrejado, ou se você está sendo caluniado, está sendo criticado, não fique em paz. Deus se responsabiliza por você. Deus vai se responsabilizar pela tua vida. Fica tranquilo. Só não pare, não desista. Aleluia, no meio do caminho, no meio da caminhada, porque o meu Senhor é grande e Ele te diz, vai nesta tua força que você tem, vai nisso aí mesmo, foi eu quem te ordenei a você, então vai, continue, não pare, vai na tua força, porque eu me responsabilizo por você. Não foi assim com Gideão e é assim conosco também. O Senhor falou desta forma com Gideão e conosco não é diferente. Quando nós não andamos em obediência ao Senhor, quando nós estamos ali em obediência com o Senhor, Ele faz, aleluia, a vitória, faz nós alcançar a vitória. Aquilo que nós falamos, aleluia, Jesus, acontece quando nós estamos em obediência com o Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele falou para Jeremias, quando Jeremias disse, eu sou só uma criança, eu não sei falar, vai que eu falarei, aleluia, eu colocarei palavras
palavra na tua boca, eu falarei por ti. Vai, somente vai, faça o que eu mando, faça o que eu ordeno. E é dessa forma, então vai, meus irmãos. Aleluia. Se você tem algo no teu coração, se você tem um propósito de fazer algo para a obra de Deus, se você tem vontade de se estabilizar e ficar firme na obra, faça. Aleluia. Fique firme. Aleluia. O Senhor fala que nós temos que usar a armadura de Deus e ainda ficar firmes. Então fica firmes. Aleluia, para nós resistir às astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Fica firmes, não pare, não desista. Se você tem um propósito no teu coração, coloca ele em ação. Tome uma atitude hoje que você vai ver que grandes coisas o Senhor vai realizar na sua vida. Amém, meus irmãos? Aleluia. Que essa palavra possa falar grandiosamente ao teu coração. Aleluia, como falou comigo, ao meu coração. Então não desista. Aleluia, Jesus, abre o teu coração, a tua mente hoje, porque o Senhor vai realizar grandes coisas na tua vida. Ele vai fazer grandes coisas através da tua vida. Aleluia, você que quer ser um instrumento do Senhor, continue. Tá criticando? Continue, porque grandes coisas o Senhor vai fazer e Ele se responsabiliza por você. Aleluia, continue a obediência na presença do Senhor, porque Ele se responsabilizará pela tua vida. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu já venho aqui, aleluia, Jesus, falar com você que pode, né? Aleluia, você que quer fazer parte dessa família. Aleluia, Jesus, glória a Deus, se inscreva aqui neste canal. Você que pode, deixa aí o seu joinha, você que pode também compartilhe com mais vidas para que nós venhamos alcançar mesmo, vidas mesmo. Aleluia, que o inimigo das nossas vidas já é derrotado. Aleluia, Jesus, mas grandes coisas o Senhor tem para nós. Se o Senhor está conosco, nada pode nos parar. Amém? Aleluia. Então continue, aleluia, Jesus, com a tua força que você tem, porque quem te capacita é o Senhor. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.